para mais uma aula e hoje nós vamos estar falando sobre fecundação. Durante uma relação sexual, o esperma é libertado na vagina, contendo milhões de espermatozoides. Apenas alguns alcançam as trompas de Falópio. Só um consegue atravessar a membrana do ovócito 2. Depois da entrada do espermatozoide, a membrana do ovócito 2 torna-se mais espessa, impedindo a entrada de outros. O processo de fusão das células sexuais designa-se fecundação ou fertilização. Da fecundação resulta o ovo ou zigoto, primeira célula do novo indivíduo. O zigoto divide-se rapidamente, avançando pela trompa de Falópio, tubo uterina, até o útero. Uma semana após a fecundação, o embrião implanta-se no endométrio. Nidação. A designação do embrião é atribuída entre a nidação e as 8 semanas de gestação. Ele é um embrião. Uma semana após essa fecundação, então esse percorrer todo, ele implantando-se no endométrio e suas próximas 8 semanas, ele é um embrião. A nidação interrompe o ciclo sexual. A parede do útero continua a ser estimulada pelos hormônios ovários, né? Chamamos de hormonas ováricas, para se manter espessa e garantir a nidação. Nas primeiras 8 semanas de gestação, formam-se os principais órgãos do novo ser. Na semana seguinte, o embrião passa a designar-se feto. Após 40 semanas, aproximadamente, o feto está preparado para o nascimento. Só que agora, alguns estudiosos colocam 3 meses, mais do que 8 semanas, tá bom? Se colocam 12 semanas, 16 semanas, 12 semanas é a média, tá bom? Para depois dos 3 meses, assim ser tido como um feto, para ter vida. Porém, outros colocam com 2 meses. Então, depende muito do estudioso ou pesquisador que estejamos estudando. Por isso que tudo tem sua referência, tudo tem seu estudo, tá? Para não achar que aquilo é o básico. Agora, o que temos em lei é o que é preconizado. E no nosso Brasil, o que é preconizado é a partir dos 3 meses. Métodos contraceptivos são processos que permitem evitar uma gravidez não desejada. Todas as pessoas usam o mesmo método contraceptivo? Claro que não. Existem vários métodos. A escolha de um método deve ser auxiliado por um médico, que ele disponha, ou a enfermeira no pré-natal, e a pessoa escolhe aquele que melhor lhe adequa. Cada um escolhe o método, de acordo com sua idade e a sua frequência de atividade sexual. A gravidez é uma preocupação só das mulheres? Não. O homem tem igual responsabilidade e deve assumir o papel paternal. E o homem, ele tem participação no pré-natal, inclusive tem toda uma dinâmica no posto com uma enfermeira para o homem. Deve estar igualmente informado sobre os métodos contraceptivos existentes, de forma que possa ser feita uma escolha conjunta do método que oferece mais segurança a ambos. Tem os reversíveis e os irreversíveis dos métodos. Os reversíveis são métodos que deixaram de ser... como é que eu posso explicar? Se você parar de utilizar, ele permite a gravidez. Se você continuar a utilizar, ele inibe a gravidez. Já os irreversíveis destinam-se essencialmente a casais que não desejam ter mais filhos, uma vez que são praticamente irreversíveis. A sua eficácia é praticamente total. Exige uma intervenção cirúrgica que pode envolver uma anestesia geral ou local.
Os métodos naturais é o método do calendário, Diogino Quinós. Esse método tenta determinar o período fértil da mulher. Conhecendo a data da próxima menstruação, é relativo e eficaz se a mulher for se regular, porque tem mulheres que têm uma menstruação muito irregular. Então, o que é que ela faz? Um dia ela já sabe a data da menstruação. Um dia antes da menstruação é o período de ovulação. Aí o período fértil ela fica compreendido 2 dias após e 5 dias antes. O que é isso? Ela sabe o dia que ela vai menstruar. A ovulação ela tende a acontecer 2 dias antes da menstruação. Então o que ela faz? Ela pega 5 dias antes da menstruação. E após a menstruação, ela fica um período bastante grande, até 2 dias após, e ali ela fica em abstinência sexual. Porém, a mulher tem que ser regular, porque se ela for irregular, dá tudo errado. Que isso, mulher que não tem uma menstruação regular, que não conhece as características do muco para estar ovulando, são mulheres irregulares. Então, esse método pode não ser eficaz. Olha essa tabela aí. A ovulação, último dia antes da próxima menstruação. Então, dia 16. Tá ali, ó. Menstruação, dia 30. Tá vendo ali? Primeiro dia da menstruação foi dia 31. Dia 31. Último dia antes da próxima menstruação. Então, a próxima menstruação dela, tá vendo ali? Dia 31, primeiro dia da menstruação. Ok? Porque ela tem essa média aí. O período fértil dela ficou entre dia 17 e 18, além do dia 16. O que é isso, professora? Eu vou explicar mais detalhado para vocês. Ó, o que é que foi feito nessa tabela para vocês entenderem essa tabela, tá bom? Ela ficou menstruada dia 31. No meio, 14 dias antes da menstruação. Então, 14 dias antes da menstruação, que a próxima menstruação dela será dia 31, porque depende do ciclo. Tem mulheres que têm ciclo de 28 dias, tem mulheres que têm ciclo de 29 dias, tem mulheres que têm ciclo de 30 dias. Então, a mulher tem que ter já uma tabela toda organizadinha, anotando a sua menstruação de vários meses para conseguir fazer isso, tá? Aí, o que acontece agora? Aí, 14 dias antes da data prevista da próxima menstruação, ela vai estar no período fértil. Então, ela fica, que no caso aí seria dia 16, já que ela vai menstruar dia 31, porque 14 dias antes do dia 31 seria dia 16. Por quê? Porque ela faz a média de ser dia 30, não só dia 31. Então, ela pegou 5 dias antes e 2 dias após. Ela pegou 11, 12, 13, 14, 15 e 17 e 18 dessa data de ovulação. Mas como eu falei anteriormente, tem mulher que ovula antes da menstruação. E aí? Que ela tem aí como se ela não ovulasse. Tem mulheres que ovulam muito perto da menstruação. E tem casos de mulheres que ovulam no período da menstruação. Então, cada caso é um caso. Tem mulheres que não têm seu ciclo organizadinho, é um fato. Outro fato é que pela coloração do muco, as mulheres não obedecem essa regra de sempre estar ovulando 14 dias antes da data da próxima menstruação. Se ela menstruou hoje, 14 dias antes, ela estava ovulando. Nem toda mulher segue
essa regra. E ela só faz relações sexuais o que for fora dessa tabela. Então, cada caso é um caso. Métodos da temperatura. Este método baseia-se na medição da temperatura corporal, que deve ser avaliada antes de se levantar e em jejum, durante pelo menos 6 meses. Verifica-se que a temperatura ela sobe algumas décimas de graus imediatamente a seguir a ovulação e que se mantém nesse patamar durante alguns dias. A reduzida eficácia deste método reside no fato de poder existir oscilações de temperatura sem serem de ovulação. O tempo esquentou mais hoje, alguma situação ambiental também pode gerar esse aumento de temperatura. E aí? Método de Billings ou do muco cervical. Este método consiste na observação regular do muco cervical. O muco cervical é a secreção normal produzida pelo colo do útero. Torna-se mais abundante, mais líquida e mais transparente na altura da ovulação. Devem evitar-se as relações sexuais desde o momento em que o muco se apresenta com aspecto até o momento em que se torna mais espesso de cor amarelada. E aí fica esperando o muco. E os métodos não naturais, que são os mecânicos e químicos. Mecânicos são dispositivos que impedem a fecundação e a anidação, e químicos são substâncias químicas que podem ser utilizadas para evitar uma gravidez. O DIU, é o dispositivo intrauterino, pequeno aparelho metal e ou plástico que é introduzido no útero e que aí permanecerá até acabar sua validade. Só pode ser colocado ou retirado numa consulta médica. O DIU torna o muco da cavidade uterina menos propício à presença dos espermatozoides e ou impede a anidação, ou seja, a implantação do embrião nas paredes do útero. O que eu ia falar sobre o DIU? Existe um método do DIU chamado Mirena. Ele tem 2 métodos juntos, porque além de ser mecânico, ele também libera substâncias no útero, que é um anticoncepcional, para não aumentar tanto o fluxo, como tem alguns casos de mulheres que aumentam o fluxo com o uso do DIU. O diafragma. Cúpula de borracha fina, montada sobre um anel de metal flexível recoberto de borracha. É introduzido na vagina sobre o colo do útero pela mulher antes da relação sexual. Este método impede que os espermatozoides atinjam o útero e cheguem nas trompas de Falópio. O método mecânico preservativo, o masculino e o feminino. O preservativo masculino, saco de borracha muito fino, descartável, que é desenrolado sobre o pênis ereto antes da relação sexual. E o preservativo feminino, invólucro de borracha, que se coloca no interior da vagina. Este preservativo impede que os espermatozoides possam chegar ao útero às trompas de Falópio. Então, eu brincava com as meninas, quando eu estava na sala de aula, dizendo, olha, esse preservativo não é igual o homem que a gente coloca no ato sexual, se você quiser ir para uma festa. Você já pode colocar, já deixar lá tudo arrumadinho e ir, porque tem meninas que fazem cada coisa que até Deus duvida. Os preservativos masculinos e femininos são os únicos métodos contraceptivos que evitam o contágio da DST, que agora é IST, infecção sexualmente transmissível, inclusive a SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Métodos químicos. A pílula, comprimido feito à base de hormônios sintéticos que são similares a hormônios femininos produzidos naturalmente pelos ovários. A pílula impede a ovulação e, consequentemente, uma gravidez. Existem vários tipos de pílulas, pelo que deverá ser um médico a aconselhar qual a mais indicada. Pílula do dia seguinte. O que é isso? Consiste de tomar essa pílula em especial, preferencialmente nas primeiras 12 horas após a relação sexual. Pode ser tomada até 72 horas. Quanto mais cedo for o início do tratamento, maiores serão as probabilidades de sucesso.
A ação fundamental é impedir a ovulação ou interferir na fecundação. Pode ter apenas uma dose ou duas. A segunda dose, quando existe, é tomada 12 horas depois. Pode ter muitos efeitos secundários, até inclusive desregular toda a menstruação. Não deve ser utilizada como método contraceptivo, mas apenas em situações de emergência. Injeções hormonais. Injeções constituídas por grandes dosagens de hormônios. Uso mensal ou trimestral. Adesivos. Hoje nós temos vários adesivos. Trata-se de um adesivo fino que pode ser usado em 4 áreas do corpo. Nas nádegas, no peito, excluindo os seios, costas ou parte externa do membro superior. Contém hormonas que são rapidamente libertadas através da pele para a corrente sanguínea durante 7 dias. Cada adesivo deve ser mudado semanalmente durante 3 semanas, seguido por uma semana sem adesivo quando aparece a menstruação. O anel vaginal. O anel de borracha introduzido no colo do útero que vai liberando hormônios sintéticos. O anel é aplicado na vagina, onde deve permanecer durante 3 semanas. Após esse período, a utilizadora retira-o durante uma semana, período durante o qual vai ter o fluxo menstrual. Tem até cápsulas injetáveis da pele do braço para ficar lá, tá? Espermicidas, produtos químicos que podem ser apresentados sob a forma de espuma, creme ou gel. Destroem ou imobilizam os espermatozoides, inibindo sua passagem para o útero. O espermicida deve ser introduzido na vagina antes das relações sexuais. Usados sozinhos têm uma segurança baixa, mas se forem usados em conjunto com o preservativo, oferece uma proteção eficaz. E os irreversíveis, que é a laqueadura das trompas, esterilização feminina, operação cirúrgica, onde é feito um pequeno corte nas trompas de falópio, tubo uterina, para impedir o encontro entre os espermatozoides e o ovócito 2. E a vasectomia, operação cirúrgica, onde é feito um pequeno corte nos canais deferentes, para evitar que o esperma expelido contenha espermatozoides. Tem a vasectomia que é feita no ducto deferente na parte de baixo e tem outras que é feita na parte superior. Tá vendo ali onde está ali o tracinho vermelho? Ali é onde é feita na parte de baixo. Tem outros que faz no canal deferente mais acima ali do pênis. Também é realizado esse tipo de cirurgia, tá? Agora terminamos aqui algumas situaçõezinhas, bons estudos e até o próximo assunto.